Santa Catarina tem dia de protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Forças de segurança fazem reunião de emergência para definir ações relacionadas aos protestos pelo estado. Veja como foi a vitória de Jorginho Melo, do PL, eleito governador de Santa Catarina neste domingo. Veja também, após 3 meses de queda, a inflação na capital catarinense volta a subir. E ainda, no esporte, a 14ª vitória de Max Verstappen no Mundial de Fórmula 1. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. O dia hoje foi de caos em Santa Catarina e em outros estados do Brasil com o protesto de caminhoneiros e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra a vitória do agora presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno. Vamos então à BR-101 ao vivo para conversar com o repórter Ronaldo Penido, que tem as informações. Ronaldo, muito boa noite para você. Como é que está a situação da rodovia? Conta para gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem no Band Cidade. Neste momento, o movimento aqui na BR-101 é um pouco mais tranquilo em relação ao mais cedo, onde nós tivemos um dia de caos, justamente por conta dessa paralisação, essa manifestação dos caminhoneiros por conta do resultado das eleições, o resultado das eleições neste domingo. Como vocês podem ver nas imagens do nosso cinegrafista, o Leonardo dos Santos, os motoristas estão chegando aqui, acessando o município de Palhoça pela marginal da BR-101. E neste momento, fim de tarde, muitas pessoas retornando para casa, então o movimento é um pouco mais intenso neste fim de tarde. Mas no trajeto que nós fizemos da emissora que fica lá na ilha até aqui, Palhoça, na BR-101, nós encontramos uma certa tranquilidade, pouca movimentação, justamente muitas pessoas evitando pegar o trânsito, pegar a estrada, justamente em função destas manifestações. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar a fila de caminhões que estão interditando aqui a pista principal da BR-101. Nós não conseguimos fazer a contagem, mas aqui, ao meu alcance, tem aproximadamente uns 10 a 15 caminhões, só neste trecho onde nós estamos localizados. A pista principal da BR-101 está totalmente interditada para o tráfego de veículos nesta noite de segunda-feira. A manifestação dos caminhoneiros começou ontem à noite, neste domingo, logo após a divulgação do resultado da eleição no segundo turno. Estes caminhoneiros são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e eles pedem a revisão, a contagem dos votos e dizem que houve fraude na apuração dos votos desta eleição. Mas a dificuldade maior para as forças de segurança é tentar dialogar com a categoria, já que não foi identificada uma liderança. O dia foi de caos em todo o estado de Santa Catarina, com diversos pontos de bloqueio, como você vai conferir agora na reportagem da Júlia Matos. Em Palhoça, quem passou por bairros como Aririú e Barra do Aririú teve que buscar rotas alternativas ou cancelar viagem. Foi o caso do Nicolau e da Maria Elisa, que saíram cedo e planejavam visitar parentes no Rio Grande do Sul. Nós vamos tentar voltar para casa. Vamos abortar a viagem. Vamos abortar porque não tem o que fazer. Entre as manifestações identificadas em mais de 20 pontos das rodovias catarinenses, aqui no quilômetro 216 da BR-101, em Palhoça, o trânsito foi interditado nos 2 sentidos. As marginais da BR-101 também foram interditadas. Para fugir do trânsito completamente parado, teve motorista que buscou caminhos alternativos e até quem tentasse andar na contramão. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal acompanharam as manifestações que começaram ainda na noite de domingo, após a divulgação do resultado final da eleição presidencial. A gente está aqui desde as 9h30 de ontem à noite, no caso. Começou a parar o trânsito todo ali e nós paramos e até ninguém acreditava que o trânsito ia parar. Aí a gente foi se informar, né? Foi se informar e aí foi avisado que ia ficar parado por 72 horas.
Nesta segunda-feira, além da Polícia Rodoviária Federal, viaturas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar também chegaram ao local para conversar com os manifestantes. De acordo com as lideranças, o objetivo é completar 72 horas de paralisação. O protesto pediu uma intervenção militar após a vitória do agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Pablo, que vai com outros 3 amigos para Gramado, no Rio Grande do Sul, não sabe quando vai conseguir seguir viagem. Tiramos férias, viemos de Natal e nos planejamos sair cedo hoje de Balneário, porque a viagem é longa entre Balneário e Gramado. Saímos às 5 horas e estamos há umas 2h30 aqui, presos no engarrafamento. Os protestos provocaram reflexos no transporte intermunicipal. Em Chapecó, ônibus de viagem ficaram parados durante o dia. Já em Joinville, parte das linhas foi cancelada, sem prazo para retorno. Cerca de 30 veículos ficaram parados na rodoviária da cidade e mais de 1.200 pessoas afetadas. Hoje nós temos aqui na rodoviária, totalizando aí 26 ônibus aguardando, né, a saída da rodoviária de Joinville. Estamos com um total aí de mais ou menos 1.200 pessoas, né? São os passageiros aqui na rodoviária que chegaram esses ônibus a partir da meia-noite de hoje e estão até esse momento aguardando como que vai ficar essa questão dos bloqueios. Muito bem, e os bloqueios nas rodovias catarinenses já começam a prejudicar o abastecimento em supermercados e também em postos de combustíveis, como você vai ver ao longo do Band Cidade. Mas uma informação que acaba de chegar aqui para a gente é que nesta tarde de segunda-feira, devido ao bloqueio dos trechos das rodovias de Santa Catarina, justamente nesta segunda-feira, 91.192 doses de vacina que saíram da Central Estadual de Rede de Frio, que fica aqui em São José, na Grande Florianópolis, e que seriam distribuídas para as centrais regionais em Araranguá, Criciúma e Tubarão, não conseguiram chegar aos seus destinos finais. Vacinas, portanto, doses de imunizantes não conseguiram ser entregues no sul do estado, nos municípios de Araranguá, Criciúma e Tubarão. Justamente nestes municípios também aconteceram alguns protestos, como vocês conferem agora na reportagem do Alex Barros, da TV Sul Catarinense. As manifestações iniciaram por volta das 11 horas da noite em Santa Rosa do Sul, onde manifestantes pró-Bolsonaro trancaram os 2 sentidos da BR-101. Em seguida, em Maracajá, manifestantes atearam fogo em pneus, impossibilitando assim o tráfego de veículos nos 2 sentidos da rodovia. Segundo informações apuradas pela nossa equipe, aqui em Maracajá, carros de passeio estão conseguindo seguir viagem pela marginal da BR. Já no que se refere a caminhões e ônibus, não conseguem seguir viagem. A Polícia Militar está acompanhando o andamento das manifestações e a Polícia Rodoviária Federal já foi informada sobre o bloqueio. Aqui da região de Araranguá, nós temos como bloqueio em Santa Rosa do Sul, quilômetro 445, sentido sul-norte, onde os veículos estão passando apenas pelas vias laterais. Veículos de passeio, ambulância, uma carga viva. Lá também tem um bloqueio. Temos esse bloqueio aqui no 401 no Maracajá, que está nos mesmos moldes, e a gente está deslocando para verificar mais um bloqueio agora na Içara. A nossa equipe de jornalismo falou com o representante dos manifestantes em Maracajá, onde mencionou que os manifestantes estão aguardando o pronunciamento do presidente da República ou ainda a intervenção militar para que possa assim acabar com a manifestação. E nesta segunda-feira, os bloqueios também atrapalharam o abastecimento de postos de combustíveis, o que levou muitos motoristas a correrem para abastecer os seus veículos, como você confere agora na reportagem que nós produzimos no dia de hoje. A reunião serviu para avaliar os efeitos da manifestação iniciada pelos caminhoneiros após o resultado das eleições deste domingo. Espero que, como eu já fiz a minha fala, que esse movimento encerre o mais rápido possível, né, que as pessoas tenham bom senso, né, que se preserve a ordem pública, né, isso é importante. Nosso estado é um estado extremamente ordeiro, né, a gente não pode fugir das nossas responsabilidades. Se for necessário, nós vamos atuar.
O assunto também foi tema de uma reunião com entidades do setor produtivo, como a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e a Associação Catarinense dos Supermercados, para discutir os efeitos dos protestos. A Polícia Militar destacou que aguarda uma autorização da Justiça para que possa haver a liberação das estradas. Nos compete monitorar isso, controlar, colocar o efetivo lá, né, nesses pontos, no que diz respeito a rodovias estaduais, que é a atuação da Polícia Militar, no sentido do acompanhamento, da articulação, do convencimento, né, de cargas, de pessoas poderem liberar e, eventualmente, futuramente, a gente poder, né, caso venha a ordem judicial, a gente fazer cumprir e liberar mediante essa primeira conversa, né, e, enfim, para que isso volte à normalidade o quanto antes. Os efeitos dos bloqueios nas estradas já começam a ser percebidos nos postos de combustíveis. Durante o dia, uma longa fila se formou neste posto da Avenida Mauro Ramos, no centro da cidade. Muita gente estava com medo que pudesse acabar a gasolina. A nossa equipe percorreu postos da região. Neste aqui, o combustível acabou no final da manhã. O caminhão-tanque não conseguiu chegar para repor a gasolina e o etanol. Quando encontravam um posto, os motoristas formavam uma longa fila para abastecer. Nesse momento a gente fica um pouco com receio, né, de que realmente falte combustível. E eu já fui em 3 postos de gasolina, né, em nenhum consegui abastecer. Agora eu estou na fila aqui, né, essa fila gigante. Eu vou chegar em casa às 8 horas da noite porque ainda tem que pegar minha filha, sabe? Agora tu vai votar como? Estou na reserva. E como a gente está vendo esse movimento de paralisação nas BRs, né? Eu não sei se isso aí vai ser prorrogado, o que vai acontecer, então pelo menos eu vou ficar com o tanque cheio uma semana. No terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis, os ônibus intermunicipais não estão saindo das garagens. A venda de passagens foi suspensa e os passageiros estão sendo orientados a remarcar as viagens. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques chegam agora com a Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Vamos aos destaques do jornal desta segunda-feira. A repercussão no Brasil e no mundo das eleições no país. Os resultados, os eleitos e os desafios aos governantes. Queda de ponte superlotada mata pelo menos 140 pessoas na Índia. Tem estreia da novela agora à noite na tela da Band. Valor da Vida é uma superprodução. Os detalhes daqui a pouco no Jornal da Band. A gente te espera. De volta com o Band Cidade para falar do governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, vai assumir o estado a partir de janeiro por 4 anos, pelos próximos 4 anos. O novo governador eleito disse que vai trabalhar para unir forças em torno de investimentos para Santa Catarina. Natural de Bicaré, no oeste do estado, o senador Jorginho Melo tem 66 anos. É formado em administração e direito e também foi deputado federal e estadual. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, cresceu durante a campanha e chegou ao segundo turno como favorito. Em Santa Catarina se confirmou o que apontavam as pesquisas de intenção de voto. E Jorginho Melo, do PL, foi eleito novo governador, com 70,69%. Após o resultado das eleições, ele disse que dedicou a vida para ser governador de Santa Catarina, que o sentimento é de gratidão ao povo catarinense, que vai honrar as promessas de campanha, mas que respeita o resultado da eleição para a presidência e que vai buscar o diálogo para trazer recursos e desenvolvimento para o Estado. Tenho muito a agradecer o povo de Santa Catarina pela confiança, pelo resultado, 70,69% dos votos. Isso é uma votação histórica, isso aumenta a minha responsabilidade e eu estou consciente do que eu prometi, do que eu quero fazer e do que eu vou fazer em favor de Santa Catarina. Estou muito feliz com a minha eleição histórica, mas não estou feliz por completo porque o presidente não se elegeu. Mas a vida continua, o Brasil continua. E Santa Catarina tem que ser respeitada pelo que produz, pelo que representa, pelo que é. Então eu vou me juntar à bancada, ao encontro da bancada federal, que sempre foi muito atuante, para que a gente possa construir junto, trabalhar junto, todas as pautas das obras de infraestrutura, colocar no orçamento, emenda de bancada, falar com os ministros, enfim, é o que nós vamos fazer. Eu não tenho dúvida que será exitoso. Em Santa Catarina, 4.542.817 eleitores foram às urnas. No estado, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, obteve mais votos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
foram 69,27% contra 30,73% do petista. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, em todo o estado, 134 urnas apresentaram problemas e precisaram ser substituídas. Em Salete, no Alto Vale, a urna trocada também apresentou problema e os eleitores tiveram que votar em cédulas de papel. Para o TRE, a eleição deste domingo ocorreu tranquilamente em todo o estado. Foi tranquilo, tal qual como foi o primeiro turno. Nós só tivemos um evento que aconteceu em Salete, Taió. Uma urna eletrônica apresentou problema. Veio a contingência, apresentou problema. E agora nós estamos lá fazendo a apuração do voto em cédula de papel. Ao todo, 27 ocorrências foram registradas pela Polícia Militar neste domingo. A maioria, no entanto, relacionada à propaganda de boca de urna. Então, pelo número de ocorrências, né, pela nossa presença também ostensiva, orientando, também pela colaboração, né, do cidadão, que foi votar e respeitando sempre os adversários e as nossas orientações, o balanço final é de um dia muito tranquilo. Vamos falar de economia agora. A inflação em Florianópolis registrou alta após 3 meses consecutivos de queda, segundo o índice da ESAG-UDESC. Vamos ver os dados aqui no telão do Band Cidade comigo? Olha só, no mês de outubro, a inflação na capital do estado avançou 0,10%. É uma alta de 0,29 ponto percentual em relação ao mês de setembro e uma queda de 1,53 ponto percentual na comparação com outubro de 2021. Entre janeiro e outubro, até agora, alta de 3,5% na inflação em Florianópolis e nos últimos 12 meses, alta acumulada de 5,06%. Dos 297 itens pesquisados, 92 tiveram aumento, 115 permaneceram estáveis, 90 tiveram queda de preço. Nos setores, a maior alta foi em transportes, 0,61%, puxada pelo transporte coletivo. E esse índice é o que mais pesa no cômputo geral do indicador da ESAG-UDESC. Outras altas foram comunicação, 0,57%, despesas pessoais, 0,41% e educação, 0,22%. São itens que pesam um pouco menos na contagem total do índice. Na alimentação, que é o segundo item que mais pesa, a alta foi de 0,04%, próxima aí da estabilidade. Vem aí uma intensa massa de ar polar bastante atípica para esta época do ano, que vai influenciar o tempo em Santa Catarina. Tem até condição para neve ou chuva congelada, quem diria, não é? Os detalhes agora na previsão no tempo. Entre o extremo oeste e o meio oeste, a terça-feira vai ter mais nebulosidade no início do dia, com sol entre nuvens no decorrer do período. No Planalto Sul e no Litoral Sul, chuviscos no início do dia e chance de chuva congelada ou neve nas áreas mais altas da serra. Nas demais regiões, muitas nuvens, aberturas de sol e chuva isolada. As temperaturas vão estar baixas devido à massa de ar polar em Santa Catarina. Na capital, mínima de 10 e máxima de 16 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 18. Em Lages, mínima de 2 e máxima de 7. E em Chapecó, mínima de 4 e máxima de 12 graus. 7h11, passadinha rápida no portal tvbv.com.br para os destaques do momento. Na capa, Florianópolis inicia a requalificação do acesso à Praia do Pântano do Sul. Tem também os protestos. Universidades do estado flexibilizam aulas após bloqueios nas rodovias. Não há uma liderança do movimento. Santa Catarina busca diálogo com manifestantes. Cobertura completa dos protestos você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado no tvbv.com.br. Fórmula 1 deu Max Verstappen no Grande Prêmio do México. Max Verstappen largou na frente com Hamilton na sua cola e Sérgio Pérez passou George Russell. A corrida se projetava para uma caçada a Max com estratégia e calma. As Mercedes estavam andando bem durante todo o fim de semana e acreditava-se pela primeira vez em uma vitória. Lá no meio do pelotão, a Alfa Romeo fazia ultrapassagens em lugares surpreendentes. E Daniel Ricciardo, que andava melhor que Lando Norris, bateu, fazendo Tsunoda abandonar a prova. Ainda assim, ele chegou em sétimo. A questão, então, era estratégia. Quem ficaria mais tempo na pista andando mais rápido?
Left one, there's one to turn. Understood. Are we on the wrong tyre, mate? No, Lewis, we think we're on the right tyre. Mas a pior escolha foi da Mercedes. Honestly, I thought when everyone took their blankets off on the grid, I thought that we might be on the wrong one. Verstappen chegou na frente, a 14ª vez este ano, o piloto que mais venceu numa temporada. Você tá louco, Verstappen? Vem pra quebrar o recorde de vitórias no capricho! No capricho, Verstappen vence! Ele foi seguido por Lewis Hamilton e Sérgio Pérez, que não conquistou a vitória em casa, mas passou à frente de Leclerc na briga pelo vice-campeonato. Tudo bem que é um recorde relativo, porque nunca houve tantas corridas em uma temporada só. Mas uma marca histórica é uma marca histórica. I mean, it's just that, we are having an amazing season as a team, and for me that's the most important. I think also last year when I won 10, I was like, if I can ever do that again, that would be amazing. And now standing here winning 14 is just incredible. Agora o futebol da Série B, a Chapecoense venceu e garantiu a permanência para o ano que vem. Na cobrança de pênalti, William Popp balançou as redes. À frente no placar e precisando da vitória, a Chape foi em busca de mais. Tomás arriscou depois da sobra do chute do Perotti. O Náutico, sem nada a perder, também se lançou à frente. E para a sorte do torcedor da Chapecoense, João Lucas ficou cara a cara com o goleiro, mas ele pegou. E para a alegria da Chape, o placar terminou mesmo em 1-0. Placar que decretou a permanência da Chapecoense na Série B de 2023. Todo o mérito é dos atletas. Esse meu sentimento também ele é muito verdadeiro. A condição que eu tenho com essa torcida era um dos meus desafios, resgatar a identidade que é desse clube. Ela é muito forte. Esse clube aqui ele tem uma história e ele tem a participação direta do nosso torcedor. O Criciúma empatou fora de casa. Gedeilson errou o corte de cabeça dentro da área e a bola acabou pegando no braço do camisa 2. Magueilson Lima Barbosa foi chamado pelo VAR e depois de 4 minutos confirmou a penalidade para a Macaca. Luca foi para a bola e estufou as redes para abrir o placar no Majestoso. Mas a vantagem da Alvinegra não durou nem 1 minuto. Na saída de bola, o Criciúma fez bela jogada trabalhada e chegou ao empate com o Igor. Final de jogo no Majestoso, Ponte Preta 1, Criciúma também 1. É reta final, tá todo mundo no esgotamento, e quando você não enxerga uma perspectiva, por exemplo, cravamos também antes do jogo, esse foi outro problema. Entre os 10, que era um plano, e agora a gente só ficava com essa questão da Copa do Brasil. Então houve um relaxamento assim, momentâneo, individual, a gente procurou acender, então você tem que gerar muita energia nesse momento. Boa noite, até amanhã. Tchau.